Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando o nosso evento online. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero, antes de falar sobre o OpenCDN, fazer duas coisas. Uma que eu faço sempre nas nossas lives e os nossos moderadores ainda não fizeram, que é comentar que temos quase 400 pessoas assistindo ao YouTube e apenas 120 likes. E os likes são importantes para o YouTube distribuir o vídeo, para o vídeo chegar a mais pessoas, inclusive as pessoas que já estão inscritas no canal. Então, se vocês puderem, se vocês estiverem gostando, obviamente, né, deixar seu like lá, deixem. É importante para o evento alcançar mais gente, chegar para mais gente, seja agora ao vivo, seja amanhã, depois, ou seja depois na versão gravada, para mais gente ser avisada que isso daqui de fato existe. Eu quero comentar um pouco a pergunta que o Eduardo acabou de responder, antes de entrar no assunto OpenCDN, sobre os cursos. Os cursos, eles foram adaptados para ser nessa versão à distância, nessa versão EAD, mas as aulas, elas não são gravadas, as aulas são ao vivo, são numa plataforma de videoconferência, só que o laboratório foi todo adaptado para permitir que mais alunos assistam a aula ao mesmo tempo, assim como a metodologia didática foi adaptada também, mas não perde qualidade. A gente está conseguindo atender mais gente nesses cursos e com a mesma qualidade que a gente tinha com o curso presencial. Então, vocês não precisam ficar preocupados que, agora vamos fazer o curso EAD, depois tem que fazer o presencial também. Só no caso que o Eduardo comentou, quando a gente vai colocando assuntos novos, por exemplo, esse ano o RPKI é um assunto super importante do curso, e no ano passado a gente só comentava por alto, porque não estava disponível ainda. Então sempre vão entrando assuntos novos, aí vale a pena, mas por conta de qualidade, pensar assim, não, o presencial é melhor, tal, não é. A equipe do Eduardo caprichou e fez um trabalho muito bem feito em adaptar o curso aí para tempos de isolamento social. Vamos entrar no assunto, então, eu vou fazer o relatório aqui sobre o OpenCDN em 2020. E o Eduardo colocou essa figura na apresentação dele, eu copiei para a minha também. Será que a pandemia, será que o isolamento social afetou também o OpenCDN em 2020? Então, vamos tentar descobrir isso daí. Bom, esse daqui é o gráfico dos participantes ao longo do tempo do OpenCDN em Salvador. Para quem não sabe ainda, deixa eu comentar um pouco, vai que tem alguém que nunca ouviu falar do OpenCDN, eu estou chegando aqui já falando, fazendo um relatório, deixa eu comentar brevemente do que se trata a iniciativa. A iniciativa se trata de um compartilhamento de caches de CDNs dentro do ambiente de um PTT, menor, digamos assim, de um PTT onde as CDNs não estão lá por conta própria. Então, como as CDNs têm aquele modelo de colocar os caches dentro dos provedores, dentro dos sistemas autônomos, nós montamos um sistema autônomo lá em Salvador, alugamos um espaço em data center, contratamos link internet para alimentar os caches e convidamos as CDNs, falamos para elas, olha, vocês não querem colocar o cache aqui? E esse cache vai ser compartilhado com todas as outras redes que estão no PTT de Salvador. Todas não, com as redes que quiserem fazer parte desse projeto de compartilhamento, quiserem compartilhar os custos disso, quais são os custos? Os custos são data center e são o link, os custos, o investimento em equipamento, operação, o NIC-BR cobre esses custos, mas os custos com link, os custos com data center, que são custos operacionais recorrentes relativamente altos, a gente quer compartilhar com todo mundo, a gente não tem condições de financiar isso a fundo perdido. E esse projeto está funcionando já há algum tempo lá em Salvador, ele começou em 2018,
teve um grande número de participantes no começo, porque no começo havia uma gratuidade de alguns meses. Quando chegou no começo de 2019, a gente começou a fazer o compartilhamento dos custos, a cobrança efetiva, o número de participantes caiu, depois teve alguns altos e baixos. Agora, no começo, no começo de 2020, quando veio a necessidade do isolamento social, a gente suspendeu a cobrança do projeto, a gente suspendeu o compartilhamento de custos. O NIC-BR ficou, então, bancando, ficou responsável por todas as despesas operacionais do projeto, e agora, em setembro, a gente retomou. Então, teve 6 meses de gratuidade na iniciativa, e agora a gente retomou a cobrança. E teve um aumento do número de participantes, como vocês podem ver aqui no finalzinho do gráfico, tivemos um aumento do número de participantes. Aumentou o interesse no OpenCDN. Por que será que aumentou o interesse no OpenCDN? Bom, talvez a pandemia tenha tido a sua parcela de responsabilidade. Também tivemos a adesão de novas CDNs à iniciativa. Olha, vamos dar uma olhada no tráfego do PTT de Salvador, do XBR de Salvador e do OpenCDN de Salvador nesses últimos meses. Então, hoje a gente vê que o PTT de Salvador está batendo quase os 80 GB no pico, e o OpenCDN bate quase 60 GB. E se vocês acompanharem os gráficos aí de crescimento, né, o crescimento do gráfico do PTT de Salvador ao longo do ano, o crescimento do OpenCDN, vocês vão ver que eles estão fortemente correlacionados, ou seja, o tráfego do OpenCDN em Salvador é responsável hoje por uma grande parcela do tráfego do PTT de Salvador. É uma parcela bastante significativa. Outra coisa que dá para ver no gráfico, em particular, se vocês olharem o último gráfico lá embaixo, à esquerda, que é o gráfico que mostra vários anos do PTT de Salvador. Vocês veem que em 2020 o crescimento foi enorme, foi muito grande. Esse crescimento chegou a ser de 500%, chegou a ser de 5 vezes. Quando começou o isolamento social, todo mundo percebeu, a maioria de vocês, eu acho, nas redes de vocês, a gente nos PTTs no geral, a gente percebeu um crescimento imediato. O pessoal foi para casa, tal, começou a ter mais troca de tráfego, mais uso das redes. A gente começou a gente teve que fazer um upgrade emergencial lá no trânsito internet que a gente tinha contratado em Salvador, para dar conta de alimentar os caches. Né? Foi uma coisa que a gente teve que fazer muito rápida, e fizemos. Logo que esse upgrade foi feito, foi ativado, tivemos que fazer um segundo, depois um terceiro, e chegamos que a gente tinha 3 gigabits por segundo alimentando os caches lá, e no final agora estamos com 15 gigabits por segundo alimentando os caches, né, tem um pouquinho de folga lá, ele não está engargalado, não. Então foi um aumento expressivo, e o aumento do tráfego fornecido na saída também foi dessa ordem, de 5 vezes, 500%. Né? E, de novo, isso parcialmente por conta da pandemia, parcialmente por conta da entrada de novas CDNs. Então, o que a gente teve de novidades realmente lá em Salvador? Quem que está lá agora? Que CDNs que estão participando da iniciativa? Estão participando o Google, a Akamai, a Asion, a Globo e o Netflix. Então tivemos a entrada recente da Globo
e do Netflix. O Google, a Akamai e a Asion começaram o projeto com a gente, estão lá desde o comecinho. Eu já citei o aumento de 500% no volume de dados fornecido e também na banda necessária para alimentar os caches. Já citei anteriormente a gratuidade de 6 meses que a gente ofereceu durante a pandemia. Nesse período, o NIC assumiu 100% das despesas operacionais. O que eu não citei ainda foi que, com a entrada de novos participantes, olha, vamos voltar lá no gráfico dos participantes. Vocês podem ver que no finalzinho de 2020 aí a gente teve um incremento considerável do número de participantes, chegando a ultrapassar o número de participantes que a gente tinha lá no começo do projeto, onde tudo era, vamos dizer assim, de graça para poder ser testado. Então, com a entrada desses novos participantes, das novas CDNs, e também com uma renegociação de valores do link nessas ampliações que a gente fez, a gente conseguiu reduzir o custo. O custo antes era o custo compartilhado, né? Antes era de R$ 2,50 por megabit por segundo, agora é de R$ 1,50. Não, antes era de 2,85 aqui, eu acho que eu estou confundindo o valor, eu não anotei no slide, mas o valor agora é de 1,50 megabit por segundo. E a gente está muito próximo a alcançar 100% de recuperação para os custos operacionais, né, para esses custos que eu citei, que são os custos do data center e do link, né. A gente provavelmente, até o final do ano, a gente passa a recuperar com o compartilhamento dos custos, com o pagamento por parte dos participantes, 100% do que a gente gasta com esses valores, o que mostra que o projeto pode ser sustentável e, de uma certa forma, nos dá uma carta verde para poder seguir com outras localidades também. E temos uma segunda localidade já engatilhada do OpenCDN, muitos de vocês já estão sabendo disso, já foi comentado anteriormente, que é o OpenCDN em Manaus. Então, quais são as novidades do OpenCDN de Manaus? Os caches do Google e da Globo já estão lá instalados no data center e em fase final de configuração. Tivemos problemas diversos aí, tivemos um problema em particular com a contratação do link para alimentar. Esses problemas já estão equacionados, já temos um link lá operacional, pronto para ser usado. Então, em poucos dias, a gente espera começar a operar. Estamos só na dependência de se acabar a configuração desses caches e se realizar todos os testes, e se tudo estiver ok, a gente espera que tudo esteja ok, a gente em breve deve começar a operar. A gente fez um acordo com uma empresa local, com um sistema autônomo local, que ele está nos fornecendo data center sem custo para a iniciativa. Isso vai ajudar a manter o valor razoável. Agora, o custo do transporte para Manaus, o custo do trânsito em Manaus, ele é muito diferente do custo do trânsito ou do transporte aqui em São Paulo, ou mesmo em Salvador, em outras regiões. Então, a gente não vai conseguir chegar, até também por conta do número de CDNs e do número de participantes. Num primeiro momento, o compartilhamento provavelmente não vai ficar com um valor igual ao de Salvador de 1,50, ele vai ficar mais alto, porque a gente está pagando mais caro no link, porque a gente tem menos gente lá, menos CDNs. Esse valor não tá fechado ainda, vai depender bastante da adesão, da quantidade de tráfego e de outros fatores. A gente está estimando que ele vai ficar perto dos R$ 4 por megabit por segundo, e, para quem não sabe, no OpenCDN a gente trabalha como se fossem portas virtuais, né? Então, você
concorda, por exemplo, em usar uma porta de 100 mega, você é como um compromisso, 100 mega, ou, não, agora o meu tráfego começou a subir, ok, vai passar para uma porta de 200 mega, de 300, de 500, de 1 giga, e assim vai. Mas não tem um compromisso, por exemplo, você tem um tráfego baixinho lá, um provedor pequeno, você precisa ter uma porta, um compromisso de contratar 1 giga, de compartilhar o custo como se você estivesse gastando 1 giga. Não, esses saltos são vários e com valores assim pequenos, de uma forma que você não vai pagar por mais do que você está usando. E é uma forma que nos dá alguma certa vantagem do rateio mês a mês também, se fosse calculado exatamente, porque daí você nunca sabe exatamente o que você vai pagar no mês seguinte. Então a gente pré-combina, vamos dizer assim, essa porta virtual, esse tamanho de link virtual. Se ultrapassar no mês seguinte, a gente vai mudar a categoria do participante, combinar com ele. Se cair também, a gente pode mudar a categoria para menos, né? Mas você tem uma certa estabilidade aí no valor que você está pagando. Temos também perspectiva de adesão de outras CDNs, as mesmas que estão em Salvador, por exemplo. A gente está dialogando com elas, dialogando com esse pessoal. Não é nada, é certeza, porque eu não posso assumir nenhum compromisso aqui por empresas terceiras, mas as conversas estão indo bem, a gente tem indicações aí de que tudo deve dar certo. Esperamos, né? Esperamos que sim. Outras localidades do OpenCDN, a gente tem um grupo de trabalho do comitê gestor da internet que está ajudando o NIC-BR a definir, né, estrategicamente quais localidades, qual o modelo exatamente de custo que seria de compartilhamento de custos que seria usado, que deveria ser usado, se todas vão seguir o mesmo modelo de Salvador, se tem modelos alternativos. Então tem um grupo do comitê gestor da internet ajudando a equipe técnica do NIC-BR a deixar mais claro esse assunto, a definir isso estrategicamente para a gente seguir para outras cidades. Mas a gente tem planos para em 2021, expandir esse projeto para as demais cidades. E para demais cidades, né, para talvez 4 ou 5 outras localidades, se tudo funcionar como a gente está esperando. O OpenCDN de Salvador, ele, por um tempo, vamos dizer assim, ele não funcionou tão bem quanto a gente queria, não do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico ele funcionou bem desde o comecinho, fora problemas pontuais, mas do ponto de vista de sustentabilidade financeira, do ponto de vista de modelo que a gente estava criando, demorou tanto para a gente conseguir uma sustentabilidade, tanto também para a gente conseguir convencer algumas CDNs a participar. Nem todas, né, das maiores, das mais importantes, a gente conseguiu convencer a testar a iniciativa. As que estão lá, as que testaram a iniciativa, até onde a gente tem conversado com eles, eles estão satisfeitos, por isso que a gente tem, vamos dizer assim, a perspectiva positiva de que eles também topem participar em outras localidades. A gente não tem como obrigar uma CDN a colocar o cache lá, o que a gente faz é convidar, é criar essas condições, porque a gente acha que isso é tão vantajoso para os provedores quanto para CDNs, e mais ainda para os usuários da internet da região e para todo o ecossistema, vamos dizer assim, dos PTTs, que começa a ficar um pouco mais descentralizado, começa a criar mais robustez ao longo aí dos 33 PTTs que a gente tem espalhados pelo país. E era isso que eu tinha para falar sobre o OpenCDN aqui para vocês. Passo a palavra de volta para os nossos moderadores.